Comunica UFO. Comunica UFO. Informação. Assédio moral, algo comum no mundo competitivo. Mas como caracterizar o assédio? Quem conversa com a gente sobre o tema é Flávio Cardoso, psicólogo e membro da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Universidade Federal de Uberlândia. Ele está ministrando agora um curso de capacitação sobre o tema. Olá, Flávio, seja muito bem-vindo à FM Universitária. O que caracteriza o assédio moral? Bom, Helene, bom dia. Obrigado pelo convite para estar falando desse tema que eu acho que é de importante e relevância seja para o meio privado ou para o meio público. O assédio moral, basicamente, ele tem 4 pontos que caracterizam ele. Ele tem que ocorrer uma conduta ou uma prática abusiva. Essa prática ela tem que ocorrer por um determinado período de tempo e com uma certa habitualidade. Ou seja, é uma prática abusiva que acontece com uma certa frequência durante um período de tempo e que tem o objetivo, basicamente, de causar um dano psicológico e até mesmo físico para a pessoa que está sendo assediada. É uma prática que ela acaba fazendo o quê? Ela gera transtornos, tanto psíquicos quanto físicos, no trabalhador que sofre esse tipo de prática. Então, esses seriam os principais danos ao trabalhador, à vítima? Na realidade, os principais danos envolvem danos psicológicos que acabam se transcorrendo e se favorecendo o agravamento ou aparecimento de danos físicos, doenças, situações de alteração em níveis de corpo mesmo, de saúde, tá? E acaba tendo reflexos tanto na produtividade quanto também na vida social e na vida pessoal desse trabalhador, dessa pessoa. Você diria que as empresas ou organizações estão preparadas a lidar com assédio moral? Não, elas não estão preparadas. Eu não vou generalizar, mas a grande maioria ela não está preparada para fazer o combate a essa prática. É uma prática que o estudo é novo, é recente, ela não é nova, ela existe desde que o mundo é mundo. Onde você tem uma sociedade convivendo, você tem relatos de assédio moral. Só que o estudo da prática em si, com esse nome, ele é novo. Ele data de 98 para cá, 84 para ser mais preciso. No Brasil, começou a se estudar o caso nos anos 2000, mais ou menos. E você percebe que as empresas não têm essa preparação, principalmente porque elas têm um grande prejuízo financeiro com essa prática, com os efeitos que são decorrentes dessa prática no trabalhador, afastamento, diminuição do ritmo de trabalho, da qualidade do serviço, e elas não tomam medidas efetivas para coibir essa prática. Tanto é que você percebe que, diferente, por exemplo, de um plano contra a questão de acidente de trabalho, que você tem todos os protocolos a serem seguidos, para o assédio moral você não tem. As empresas não têm protocolos, elas não têm regras para como tratar essa situação. Existe alguma lei que caracterize o assédio moral, que ampare a vítima? Em esfera federal, nada específico ainda. A gente tem alguns enquadramentos na área civil e na parte de questão criminal que pode se enquadrar. Teve, recentemente, essa semana, no último dia 13, a aprovação de uma lei que passou pela Câmara, um projeto de lei que passou pela Câmara, criminalizando o assédio, literalmente criminalizando o assédio. Então, estabelecendo pena criminal de reclusão de 1 a 3 anos, salvo engano, para quem praticar esse ato, essa conduta abusiva com relação ao trabalhador. Só que é uma lei que agora vai para o Congresso para ser analisada, e só para título de exemplo, projetos de lei que alteram a questão de assédio no serviço público estão tramitando na Câmara e no Senado desde 2001, ainda sem uma efetiva resolução sobre isso, sobre o caso. E é motivo de muito adoecimento dentro das empresas, né, Flávia? A gente percebe que existem muitas vítimas de assédio, que muitas vezes por medo de perder emprego se omite, se cala, sim, né? Sim. Você tem um perfil da vítima do assédio moral? Sim, sim. A vítima do assédio moral, ao contrário do que habitualmente se pensa, ela não é uma vítima que demonstra uma fragilidade, pelo contrário. Ela é uma vítima forte, ela possui características que incomodam o assediador. Ele tem medo, literalmente,
daquela pessoa tomar o lugar dele, ofuscar a posição que ele tem. Obviamente, grupos que já têm alguma distinção, alguma particularidade, acabam sendo preteridos nessa questão, preferidos, né? Não preteridos, com relação a essa prática. Então, a mulher, via de regra, pelo histórico de discriminação que ela sofre, ela é uma vítima constante. Pessoas com orientação sexual diferente, pessoas de raças diferentes, de religiões diferentes, grupos políticos diferentes, todos esses fatores atribuem uma causa a mais para a pessoa ser escolhida como assediador. Mas, via de regra, é uma pessoa que tem características que o assediador considera que ele não tem desenvolvidas tão bem, ou, no mínimo, igual aquela pessoa tem. Então, ele tem medo do assediado. A quem recorrer no caso de um assédio, quando você perceber que está sendo vítima de assédio dentro de uma empresa, se for um servidor público, o que fazer? Olha, quando você começa a perceber que está tendo alguma prática no trabalho que não está legal, o primeiro passo ideal seria você tentar conversar com a pessoa que está envolvida nisso, seja sua chefia, seja seu colega de trabalho. Não sendo possível essa conversa, isso não ocorrendo, o que a gente faria? O que a gente orienta? Primeiro, que você procure a área de recursos humanos, independente se da esfera pública ou da esfera privada, para conversar com eles o que está acontecendo e ver quais práticas podem ser adotadas para evitar esse ato. Uma outra opção seria os órgãos de ouvidoria interno, que ou a empresa tem ou a instituição pública tem. Isso não funcionando, ainda a gente tem a possibilidade de um órgão de mediação. Às vezes a própria COPCIA pode auxiliar nesses casos, né? Quando no caso de serviço público, ou até mesmo uma outra pessoa que sente e faça essa mediação dentro da empresa. Se a coisa mesmo assim não andar, você ainda tem disponível a questão do Ministério Público, a possibilidade de levar o caso ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, e no caso do servidor, você tem a possibilidade de levar isso ainda à ouvidoria do Servidor Público Federal, que está ligado ao Ministério do Planejamento e tem toda uma gama de instrumentos para acompanhar o desenrolar dessa denúncia. Você diria que essa conjuntura toda, a falta de leis, a falta de instrumentalização dessas questões de assédio, dificulta a caracterização? Isso prejudica ali a vítima dentro de todo esse contexto? Sim, porque a vítima tem medo de denunciar, porque às vezes ela não tem provas do que está acontecendo. O assédio acontece de uma forma muito sutil. É comum a gente ver a pessoa tentar justificar uma condição de assédio. Você entendeu errado, isso foi apenas uma brincadeira, não era bem isso que eu quis dizer. Então a vítima, às vezes, ela não tendo a condição de produzir provas e com receio de perder o emprego, ou de ser perseguida, ou de sofrer mais ainda um aumento desse assédio, ela prefere se omitir. E o assédio realmente é difícil de se provar, porque geralmente ele acontece muito dissimulado, e você não ter uma normatização, uma legislação que trate especificamente essa conduta, ela dificulta. Porque o legislador, ou a pessoa que vai fazer a análise, ela tem que trabalhar com uma analogia do que já existe para outros ilícitos. Então isso dificulta bastante e é um ciclo vicioso. O assediador segue assediando, a pessoa com medo não denuncia, esse assediador não é penalizado, continua assediando, e geralmente quem acaba pagando, vamos dizer assim, sofrendo as maiores consequências é a vítima, que adoece, se afasta do trabalho, por vezes na esfera privada pede demissão, na pública pede transferência de setor, ou acaba se afastando mesmo, chegando até às vias de aposentadoria por invalidez decorrente dos transtornos que foram oriundos do assédio. Só para a gente encerrar, o que pode caracterizar o assédio? Que provas que podem caracterizar? Tá, a pessoa quando é vítima de assédio, é importante que ela registre detalhadamente sempre que isso acontecer. Então, ela faz um diário de olha, o que aconteceu, qual foi a situação, quem estava presente, quem presenciou, até para ser testemunha. Juntar todo tipo de e-mail, mensagem, bilhete que possa receber, demonstrando que ela está sofrendo uma prática, ela está sofrendo uma prática diferenciada no seu tratamento. A única pessoa que é tratada daquela forma é ela e mais ninguém, e ela precisa juntar esses elementos. Às vezes, aí uma grande outra dificuldade que surge é porque a gente não tendo esses elementos, fica refém das testemunhas.
E as testemunhas, muitas das vezes, preferem não entrar, né? não se envolver, também com medo que esse assédio possa ser virado para ela. Então, sim, ela se abstém. sofrer alguma represália, né? Justo, ela se abstém, infelizmente. E a pessoa que hoje não quer testemunhar, amanhã pode ser vítima de assédio. E pode precisar de uma testemunha. Com certeza. Flávio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária. Eu que agradeço e fico à disposição para novas discussões. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Só lembrando que esta entrevista está disponível em podcast lá no comunica.ufo.br. E a partir de agora nós estamos em novo canal no YouTube. É o canal oficial da UFO, o canal UFO.